Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro que se chama 1001 Livros Antes de Morrer. Acho que muita gente já conhece esse livro, ele até não é mais vendido, parece que não tem edição ainda no mercado para vender, talvez a gente encontre em sebo ou em algum momento na internet, né? Eu não procurei, na verdade, porque eu me interessei por esse livro, vi que não tinha livro novo para ser vendido, então eu fui procurar e existem listas disponíveis com esses 1001 livros para se ler antes de morrer. E aí, por curiosidade, acabei indo ler. Acabei indo ver ali quais livros eu já teria lido dessa lista e eu fiquei muito feliz porque eu li vários livros dessa lista e vou compartilhar com vocês falando um pouquinho sobre esses que eu já li que estão nessa lista. Então, se você já gostou do assunto, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Nesse livro, 1001 Livros Antes de Morrer, vou deixar a imagem dele aí para vocês olharem, constam várias obras que foram muito importantes ao longo aí dos séculos de algum tempo, né? Eu sei que tem livros a partir de 1700, 1800 e assim por diante, que fizeram história, né? Que são reconhecidos até hoje, são livros importantes. Então, peguei essa lista, encontrei essa lista na internet e eu achei bem legal. Fui lá procurar então quais eu já tinha lido, já fiz a minha colinha aqui pra gente conversar, falar um pouquinho sobre eles. Eu vou passar rapidamente porque se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui, 29 livros. Nessa lista dos 1001 livros, existem muitos livros que eu nem tinha ouvido falar ainda. Então eu não pretendo ler esses 1001 livros ao longo da minha vida, porque tem realmente títulos ali que hoje ainda não me interessam, então... Mas tem bastante coisa ali que eu já fiz uma listinha ali que eu pretendo ler futuramente também. Então vou falar um pouquinho sobre os que eu já li que constam nessa lista aí dos 1001 livros para se ler antes de morrer. O primeiro livro que consta nessa lista dos que eu li foi O Nariz, de Nicolau Gogol, que é uma história bem maluca, eu achei, inclusive, porque é sobre um cara que perde o nariz e esse nariz ganha vida na cidade. É bem doido, mas é interessante de se ler. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que é maravilhoso, é um dos meus queridinhos da vida, que eu gosto muito. Li também o terceiro Jane Eyre, da Charlotte Brontë, recentemente. É maravilhoso, realmente, espetacular. Li A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, eu não sei falar o nome dele, enfim, livro famoso também, A Letra Escarlate, sobre uma mulher que é adúltera e ela tem que levar a letra escarlate aí como prova para a comunidade toda de que ela é uma pessoa pecadora, né? Li Os Miseráveis, do Victor Hugo, maravilhoso, tem resenha aí no canal, vou deixar nos cards aí para vocês acompanharem, tá? Sensacional, aliás, essa resenha. Li Iracema, de José de Alencar, a Índia famosa aqui do nosso Brasil, um livro muito importante para a nossa cultura. Li Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, fenomenal. Primeiro livro do realismo do Machado de Assis, fantástico. Li também A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, também muito interessante. Li O Ateneu, do Raul Pompeia, um livro também que fez história aqui no nosso país. Eu achei um pouco difícil esse livro, na verdade eu achei um pouco cansativo assim, de ler, assim, mas a história realmente é muito interessante. Li também O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Amo Aloysio Azevedo. O livro Cortiço, para mim, dos que eu li dele até hoje, é o que eu mais gostei. Quincas Borba, do Machado de Assis. Também, livro que eu adoro, Quincas Borba, do Machado de Assis. Já tem resenha do canal também, vou deixar aí nos cards para vocês verem. Próximo livro aqui, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Eu me surpreendi até nessa lista, tem vários livros do H.G. Wells. Eu já tinha percebido que o cara era muito bom na escrita, eu gostei muito dos livros que eu li dele. Então, esse livro, então, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, também está incluso nessa lista aí, que eu já li, que fala sobre uma pessoa que descobriu a máquina do tempo, que inventou a máquina do tempo, e ele vai até um tempo futuro ali, vive um pouco daquele futuro. E é a percepção do autor ali sobre o que ele imagina como seria talvez o futuro. Li também do H.G. Wells A Ilha do Dr. Moreau,
porque esse até agora foi o que eu mais gostei, que é sobre um cientista que faz experiências com animais numa ilha, e um náufrago chega até lá e começa a presenciar, e é ele quem narra todas essas atrocidades que acontecem nessa ilha. Muito interessante, tá? Também Dom Casmurro, do Machado de Assis. Sem comentários, Dom Casmurro é o meu preferido do Machado de Assis, acho que é um dos mais famosos até, também está nessa lista do 1001 livros. Não podia faltar esse livro, né, gente? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Esse aí foi o 14º livro que eu li até agora dessa lista. Aí entra aqui também do Arthur Conan Doyle, o Conde dos Baskerville, do Sherlock Holmes, também muito legal essa história do Sherlock Holmes, bem interessante, vale a pena. Lima Barreto também está nessa lista que eu li, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um dos meus preferidos do Lima Barreto, que é sobre o Policarpo, que ele é um cara que é muito nacionalista, e a história dele é muito interessante, é muito legal. Depois temos Macunaíma, do Mário de Andrade, é um livro assim muito respeitado, muito importante para a nossa literatura, mas foi uma das leituras mais difíceis que eu fiz também. Então, mas recomendo, acho que é necessária a leitura de Macunaíma também. O 15, da Raquel de Queiroz, também estava nessa lista. Eu fiquei tão feliz de terem colocado a Raquel de Queiroz nessa lista, porque o 15 é sensacional, que fala sobre a seca, a grande seca de 1915. Então, foi o primeiro livro da Raquel de Queiroz que ela escreveu com praticamente 20 anos, e ela é sensacional. A escrita dela, desde o início, a gente vê que era uma escrita muito madura e de uma perspicácia, assim, de uma visão de mundo assim muito legal. Então, o 15 está nessa lista. Outro livro nacional também que estava nessa lista, do José Lins do Rego, Menino de Engenho. Menino de Engenho, ele é um livro que é o primeiro de uma saga que o José Lins do Rego fez, que é o Ciclo da Cana-de-Açúcar. Então ele tem vários livros sobre o ciclo da cana-de-açúcar, que vai falando sobre os engenhos. Não é um romance de formação, porque, embora tenha um protagonista ali que aparece em alguns livros, ele não tem uma sequência, assim, é uma história que acho que vale a pena ser lida. Eu li todos os livros, começando pelo Menino de Engenho. Então, é uma história muito legal que vale a pena também, tá aí nessa lista. O próximo, Capitães da Areia, do Jorge Amado, livro lindo, é um dos meus preferidos, que fala sobre as crianças que são menores abandonados, menores infratores que vivem num trapiche em Salvador. Então, é uma história que vale muito a pena ler. Também está nessa lista. O 21º livro que está nessa lista dos que eu li, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro eu li já faz muito tempo e eu quero fazer uma releitura, que eu tô doida para ler de novo, sobre a Cachorrinha Baleia, que também é um livro que fala sobre uma seca, sobre a vida das pessoas, como era a vida dessas pessoas do Nordeste que passavam fome. Então é um livro maravilhoso também, Vidas Secas. Fogo Morto também está nessa lista, que é do José Lins do Rego. Lembra que eu falei do Menino de Engenho? Esse é o último livro da saga da cana-de-açúcar, do ciclo da cana-de-açúcar. Então Fogo Morto é sensacional, é considerado a obra-prima do José Lins do Rego. Está aí também nessa lista. Outro livro, O Pequeno Príncipe. Também, livro lindo, super conhecido. Eu já li, acho que umas 2 vezes, li muito para minha filha. Então, li para mim também. Então, é fantástico. Leitura linda, que vale a pena para qualquer idade. Outro livro, o 24º, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É um livro também muito importante, muito legal de ser lido, que fala sobre os animais que se revoltaram contra o humano que cuidava deles nessa fazenda, porque eles achavam que eles eram muito maltratados. Então eles resolveram eles mesmos assumirem o comando, e a coisa não vai muito para o lado do que eles imaginavam, né? Então uma crítica e uma sátira muito grande ao governo, à sociedade, é muito interessante. A gente tem também aqui, que eu li, O Velho Mar, do Ernest Hemingway, que é lindo, maravilhoso. Vou fazer resenha desse livro ainda, porque é um livro que eu amei ler.
É sobre um velho Santiago, que é um pescador que já há mais de, não lembro quantos dias, eu acho que é mais de 90 dias, ele não pescava nada, ele estava sendo considerado um azarão. E aí ele decide ir para alto mar sozinho na pesca da vida dele. E acontecem algumas coisas ali durante essa pescaria dele. E é um livro que fala muito sobre a fé no homem. É um livro lindo, lindo, sobre amor, sobre muitas coisas assim que pegam fundo ali. Então, Velho Mar é lindo, eu recomendo para ler. Também A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Esse foi um desafio. Eu li, gostei, mas não foi uma leitura fácil. Aquele livro cabeça ali que você tem que ficar pensando. Ela usa muito nesse livro o fluxo de consciência. Então ela começa a divagar bastante sobre aquele momento que ela está vivendo. Ela, basicamente, assim, a história fala sobre uma mulher, a GH, que ela mora sozinha. E ela mandou embora a empregada dela e ela decide dar uma olhada no quartinho onde a empregada ficava, achando que ela ia encontrar um quarto sujo, né? Enfim, ela chega lá e ela se surpreende com aquele quarto, que aquele quarto está limpo. E aí ela encontra uma barata, e a velha história da barata, né? Que ela começa a observar um inseto, aí sem querer ela acaba esmagando esse inseto no armário e ela acaba decidindo provar a barata. Só que é um livro que é muito mais profundo do que essa história básica que eu estou contando para vocês, porque ela vai num fluxo de consciência pensando sobre a vida, pensando sobre várias coisas. E é um livro assim, muito importante. Não é uma leitura fácil realmente, mas se você conseguir ler aos poucos, ali tentando entender o que ela quer dizer, é sensacional. É um livro muito legal. O 27º livro aí dessa lista que eu li, Lavoura Arcaica, do Rado Nassar. Também um livro muito importante para a nossa literatura. Ele também faz uso de fluxo de consciência nesse livro. Ele tem como personagem o André, que ele pertence a uma família de uma sociedade muito patriarcal. E aí ele não concorda muito com as coisas que acontecem ali na família, né? Com aquele pátrio poder do pai. E ele acaba, por conta de uma situação muito complicada ali com uma irmã, ele acaba decidindo fugir de casa e um dia o irmão mais velho vai procurá-lo porque o pai quer que ele volte para casa. E aí acontecem algumas coisas ali que são muito chocantes. Então é um livro muito importante. Também é uma leitura que é meio, não digo que é difícil, mas eu acho particularmente que o fluxo de consciência é uma coisa meio complicada, assim, meio cansativa de se ler, é o que eu acho. Mas é um livro que eu fui até o fim porque eu considero que é uma leitura muito importante. E o 28º livro aqui, O Iluminado, do Stephen King. Até o Stephen King está nessa lista. Eu achei que podia ter mais livros dele aí nessa lista. Enfim, só tem o Iluminado e eu li o Iluminado, que é maravilhoso também. Tem resenha aqui no canal, estou deixando aí nos cards para vocês verem. O Iluminado é a história do Jack Torrance, que é um homem, um alcoólatra em recuperação, um escritor frustrado que vai trabalhar como zelador num hotel, leva a família dele e esse hotel vai ficar fechado por causa de uma nevasca. Só que ele é uma pessoa muito vulnerável e esse hotel tem poderes sobrenaturais. E ele tem um filho, que é o Danny, que é um iluminado, ele é uma criança que tem visões, que é uma criança que tem poderes, e o hotel quer destruir essa família. Então a história vai toda em cima disso aí. Também tem filme, aliás, tem vários livros aí que tem adaptação aí no cinema. Então não tem o que falar, excelente, né? E o 29º que eu li, que é o último que eu li dessa lista aí dos 1001 livros, é Dois Irmãos, do Milton Raton. Acho sensacional esse livro, Os Dois Irmãos, que é a história de dois irmãos gêmeos que tem lá suas controvérsias, que tem a sua rincha. Eu sempre faço não posso fazer uma comparação assim, mas é um livro também, existe o livro do Machado de Assis, que é Esaú e Jacó, que também são sobre irmãos e sua dificuldade de relacionamento. Então, Dois Irmãos, eu acho tão bom quanto Esaú e Jacó. Adorei o livro, vale muito a pena ler. Então, esses são os livros que eu li que estão nessa lista dos 1001 livros. Então,
Fiquei contente de já ter lido esses livros que estão nessa lista aí, já fiz minha listinha aí para os próximos que eu quero ler. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Conta pra mim se vocês já viram essa lista, se vocês já leram algum desses livros aí também. E deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!